Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Que bom estar aqui nessa igreja, que há muito tempo eu não vinha, mais de possivelmente 15 anos que eu não vim aqui. E é uma alegria ver o pastor Edgar, a pastora Kátia com tanta alegria, né? Com tanta gratidão de ter sido transformado neste lugar e continuar. Nós precisamos de pessoas constantes. Eu ainda vinha falando no carro com os irmãos que vieram comigo, que nós estamos num tempo de muita volubilidade, uma crise de identidade, onde as pessoas um dia elas estão na igreja, no outro dia não estão, outro dia nem sabem quem são. E nós precisamos de um avivamento, sobretudo na identidade cristã, de sabermos quem nós somos. Porque quando nós sabemos quem nós somos, nós sabemos para onde vamos. O grande problema da missão, de eu não saber para onde eu vou, é porque, sobretudo, eu não sei quem eu sou. E alguém que não sabe quem ele é, não sabe para onde ele vai. Então é preciso haver essa ressignificação na igreja cristã, de quem eu sou, para a partir disso saber para onde eu vou. Amém, queridos? E isso é muito importante falar, que vocês têm dois pastores que sabem para onde vão, porque sabem quem são, e é muito bonito ver a fidelidade de vocês, pastor Edgar, pastora Kátia. Muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje. Acordei muito cedo hoje, como sempre faço, desde cedo ministrando. Tivemos um encontro pela manhã de homens hoje às 6 da manhã, e eu amo estar compartilhando na mesa. E eu falo um pouquinho sobre a mesa nesse meu livro, Cadê Meu Celular? Deixa eu fazer aqui uma espécie de uma pesquisa. Quem aqui não leu esse livro ainda, Cadê Meu Celular? Levante a sua mão. Quem não leu, levante a mão. Então, a maioria de vocês não leram esse livro. Nesse livro, eu falo sobre um problema, que é o problema da nomofobia, que não tem nada a ver com homofobia. O termo nomobiofobia foi criado na década de 90 na Inglaterra, quando começa-se a perceber que existe uma insegurança, um medo por não estar conectado ou por não ter um celular nas suas mãos. E nós percebemos que hoje esse é o grande mal desse século, que é a cocaína virtual, ou seja, o fato de eu não ter o meu celular, o fato de eu não ter um Wi-Fi, uma conexão com a internet, me faz totalmente desestabilizado. Então eu sempre falo que essa frase é a frase mais comum dita em nossos dias. Cadê meu celular? Esses dias uma pessoa falou para mim que há muito tempo não sabia onde a Bíblia estava. Mas o celular a gente fala a todo momento. Cadê meu celular? A gente coloca a mão no bolso, e se o celular está conosco, isso gera um senso de segurança, um senso de presença, né? de alguém na nossa vida. E isso tem, de alguma maneira, interferido as nossas relações, ao ponto de nós não termos mais comunhão na mesa. Um dos últimos objetos sagrados, permanentes, em qualquer cultura, cristã ou não, nós estamos indo para a mesa quando nós vamos levando o celular. E foi a partir dessa experiência de estar na mesa com alguém, e alguém conversando comigo, na verdade tentando conversar comigo com o celular, aquilo me incomodou tanto que eu falei, eu vou escrever sobre esse assunto. Eu pesquisei. Então nós escrevemos esse livro, que fala inclusive sobre como usar melhor esse recurso, que é uma bênção, mas quando não utilizado de maneira correta, pode se tornar uma maldição para a gente. Então, Cadê Meu Celular? Vem para te ajudar a não deixar ser usado pelo celular, mas sobretudo te trazer algumas dicas pertinentes sobre como usar o teu tempo de maneira sábia naquilo que é necessário. Então você pode adquirir lá atrás, pode passar o Pix, aceita dinheiro, R$10 apenas, menos que uma Coca-Cola. E esse aqui é um presente maravilhoso, porque quando você dá um livro de presente, você não dá um presente, você dá sabedoria. E eu sempre brinco, pastor Edgar, que esse livro aqui é aquela salvação do último minuto, né? Já viu? Foi para a festa aí,
Pastora Kátia, comprou presente? Não. Você comprou, meu bem? Não. E agora? O que vai dar? Então, cadê meu celular? Aquele presente assim, de última hora também, que vai ser uma benção. Coloca no saquinho, já fecha, já dá. Você pode adquirir ali R$10 apenas e você vai nos abençoar e vai ser abençoado também. Leva mais de um, distribui isso, porque eu tenho ouvido muito testemunho desse livro. Pastor Neil Barreto faz o prefácio e meu sogro, pastor Raimundo Ares, faz o pós-fácio. 2 homens de Deus para abençoar a tua vida. E tem mais, se você não tiver dinheiro, você pode passar lá, você pode pegar e levar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Isso não vai fazer muita diferença, porque eu quero que a mensagem chegue até a tua vida. E a minha oração, sobretudo, é que todos tenham dinheiro nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Abra comigo a tua Bíblia aí, em 1 de Reis, capítulo 2. A gente tem que honrar aqueles que nos honram, né? E muitas vezes nós esquecemos do louvor. O louvor é que nos inspira, que prepara o nosso coração para receber a semente. O louvor é aquele canal de Deus da palavra cantada, que também gera fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Independente de ser cantada, pregada, orada, né? Se existe esse termo, mas a palavra em qualquer via e circunstância nos edifica. Eu fui muito abençoado com esse louvor, né? Ministério no Caminho. Queria uma salva de palmas para esses irmãos, né? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. O pessoal sai do trabalho, chega mais cedo na igreja, tem que passar som, tem que ensaiar, tudo preparando para entregar o melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é noite de festa, primeiro dia de celebração, 34 anos de vida, e eu me lembro que esse número 34 tem também uma conexão comigo, porque foi aos 34 anos de vida que eu assumi também a igreja do Novo Horizonte, né? Pelo primeiro ano, um jovem de 25 anos assumindo uma igreja de 34 anos. Esse número é muito especial para mim, porque no Novo Horizonte foi todo o início do ministério, e eu devo muito ao Ministério Novo Horizonte por aquilo que eu sou hoje. E eu queria trazer uma palavra do coração de Deus para os irmãos. Quantos estão preparados e abertos para receber uma palavra? Digam amém. Eu queria muito que você abrisse seu coração, se você pudesse escrever aquilo que o Senhor vai trazer, para que você tenha poder de memorização, de lembrança. Isso vai ser muito bom. E eu queria compartilhar hoje conselhos de um pai para um filho, usando o exemplo de Davi, compartilhando a Salomão, o seu filho mais novo, já em reta final de vida. Davi traz alguns conselhos para Salomão, e o tema da minha reflexão hoje é: você tem na vida aquilo que você faz. Podemos repetir? Eu falo e vocês repetem. Você tem na vida aquilo que você faz. Vira para quem está perto de você e fala assim: você só vai ter na vida aquilo que você fizer. Não é aquilo que você fala. Fala é criativa e construtiva. E disse Deus: haja luz. Ou seja, a partir da minha fala, eu começo a construir uma criação. Mas não adianta só falar. O apóstolo Tiago, no capítulo 1 de Tiago, versículo 22, fala: não sejais apenas ouvintes, mas praticantes. Amém, irmãos? Então, enquanto a religião fala que basta vir à igreja e ouvir o sermão, o cristianismo de Jesus fala que você precisa equilibrar a teoria com a prática. São as duas vias do ensino. A via da teoria, quando você vem para a sala de aula, você ouve o professor, né? E o aluno é aquele que não tem luz, aluno sem luz. O professor então pressupõe ter luz, e ele compartilha a luz com aquele que não tem luz. E aquele que não tem luz agora recebe a palavra, recebe o conhecimento, para que a partir disso ele comece a construir uma vida com luz. Mas esse aluno não vai experimentar a luz enquanto ele não colocar em prática aquilo que ele está aprendendo.
Enquanto não tiver luz, anda em trevas. E da mesma maneira, se eu não coloco em prática aquilo que eu sei, eu vou viver uma vida dúbia, uma vida inconstante. Por isso Tiago vai falar que a fé sem obras, ela é morta. Nós precisamos equilibrar a fé com as obras com a fé, a teoria com a prática, a minha vida com o testemunho. E Davi disse a Salomão, capítulo 2 de 1 Reis, verso 1, ora, aproximavam-se os dias da morte de Davi. Então Davi está prevendo o dia da sua morte. Ele encarregou a Salomão, o filho mais novo, aquele que talvez iria herdar o seu legado, era o filho mais presente. Ele disse: eu vou pelo caminho de toda a terra, ser forte, portanto, e mostra-se ser homem. E guarda o encargo do Senhor teu Deus, para caminhar nos seus caminhos, e para guardar os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que possas prosperar em tudo o que fazes, e para onde quer que se volte, para que o Senhor possa continuar a sua palavra que falou a teu respeito, dizendo: se teus filhos atentarem ao seu caminho para caminharem diante de mim em verdade, com todo o coração e com toda a sua alma, jamais te faltará sucessor no seu trono. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós aqui hoje, no setor Rio Formoso, celebrando 34 anos de vida. Palavras de Davi para Salomão. Quantos aqui gostam da prosperidade bíblica e quantos aqui andam e desejam ser prósperos? Eu acho que vocês entenderam o que eu estou dizendo. Eu perguntei: quantos aqui gostariam de ser prósperos? Existe uma diferença e um paradigma criado na igreja entre riqueza e pobreza. Ser rico não tem nenhum problema, pelo contrário. Quantos aqui gostariam de ser rico? Alguns, né? Eu gostaria muito de ser rico, porque se riqueza não traz felicidade, pobreza menos ainda, né, irmão? Só que o problema é que nós entendemos que a riqueza é um pecado, é um problema. Não, a Bíblia fala que o dinheiro não é o problema, mas o amor ao dinheiro, esse sim é o problema. E nós muitas vezes entendemos riqueza como algo que não provém de Deus. O problema da riqueza é o amor a essa riqueza. É uma riqueza sem prosperidade. Do outro lado, nós temos o próspero, que necessariamente não tem abundância de bens. Porque o rico, o que ele tem é abundância de bens, forma monetária. Esse é um problema, quando eu amo a riqueza e não amo a prosperidade. A prosperidade não é a abundância daquilo que se tem, mas a suficiência das nossas necessidades. O próspero, então, é aquele que vive o Salmo 23, quando ele diz: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ou seja, o próspero pode não ter riqueza, pode não ter dinheiro, mas tudo aquilo que ele precisa, ele tem em suficiência. Então, enquanto um lado não tem problema ser rico, melhor ainda é ser próspero. E melhor ainda é ser um rico próspero, porque além de dinheiro, ele vai ter suficiência e sabedoria da parte de Deus para administrar aquilo que Deus deu a ele. Então, meus irmãos, por que eu estou falando isso? Porque se você busca ter uma qualidade de vida na vida, busque sobretudo a prosperidade, porque a partir da prosperidade a riqueza vem. Mas toma cuidado quando a riqueza é somente desejada sem a prosperidade bíblica. O que Davi desejava para Salomão está aqui explícito no versículo de número 3. Davi fala:
ele traz os conselhos e ele fala aqui a conclusão, o objetivo, o propósito de alguns conselhos. Ele fala, para que você, meu filho, possa prosperar em todos os caminhos. Quem aqui é pai e mãe, levanta a mão. Irmãos, tudo que um pai e uma mãe quer é o quê? É que seus filhos sejam melhores do que você, não é isso? Meu sonho é ver meu filho e a minha filha me ultrapassando. Muitos de vocês conhecem a nossa história. 2017, Deus abre uma grande porta. Nós estávamos aqui ainda na igreja de Celina Park, quando a Camille, com 12 anos, ela foi capa da Folha de São Paulo, depois ela foi para a Hora do Faro na televisão, e a partir disso Deus trouxe um rebuliço do nosso projeto do Mar de Germano, o projeto Crescer. Aquilo que a gente desejava há tanto tempo, apoio da prefeitura, reformar o projeto, aconteceu. Só que aconteceu pela pessoa errada, Porque eu achava que pela minha influência, meu conhecimento, eu sou o pai, eu sou o líder, eu sou o pastor, então vai vir através de mim. Mas Deus confunde os fortes, os sábios. Porque o reino de Deus pertence aos pequeninos. E Deus então usa a minha filha de 12 anos para trazer a prosperidade e a bênção dele em nossos projetos. De um lado a gente fica assim, mas por que não foi com a gente? Mas do outro lado o pai fica todo orgulhoso, Foi seu filho, foi sua filha. O que Davi quer para Salomão é que ele seja melhor do que ele. Esse é um projeto, ou deve ser um projeto de todo homem e de toda mulher, que seus filhos cresçam muito mais do que eles. Por isso, o objetivo final dessa palavra é que você prospere, é que você cresça, é que você viva uma vida em abundância, porque esse é o projeto de Deus para nós. E ao longo dos meus mais de 20 anos de ministério, eu fico vendo que muitas pessoas, irmãos, estão dentro da igreja, mas quando elas ouvem essa palavra de João 10:10, elas não conseguem se ver nela, porque eles estão sobrevivendo, eles estão vivendo meio que na força, vivem uma vida na marra e não conseguem experimentar uma vida de abundância, porque esse é o projeto de Deus, que nós tenhamos vida e tenhamos em abundância. Novamente eu falo, não é riqueza, é prosperidade. Eu quero dizer uma coisa, se você tem dificuldade de falar de prosperidade, quebra esse mito, quebra essa crença limitante da tua vida. Você precisa se abrir para uma vida de prosperidade. E novamente eu falo, uma vida próspera é ter suficiência em tudo. Davi escreve para Salomão, eu estou caminhando pelo caminho dos mortais. E aqui ele traz o primeiro conselho pelo qual eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje, para que a gente possa experimentar uma vida abundante na nossa vida. Ele disse, eu estou indo por um caminho de todo ser mortal, um caminho de toda a terra. Primeiro conselho de Davi para Salomão é o seguinte, se você quiser usar isso na sua vida, tome nota. Tenha em mente o prazo limitado que você tem nessa terra. Aqui está o primeiro conselho de sabedoria de Davi para Salomão, o qual eu estendo aos irmãos aqui hoje na Igreja de Cristo Rio Formoso. Ninguém consegue viver uma vida próspera, ninguém consegue viver uma vida em plenitude, sem antes ter consciência que, como ser mortal, o seu prazo nessa terra é limitado. Nós vivemos um tempo em que as coisas estão mudando muito facilmente, nós perdemos muitas pessoas nessa pandemia, e parece que esse despertar da vida, esse despertar do processo natural, do ganho, da conquista, da perda, do luto, parece que veio para nos despertar, mas parece que nós voltamos tudo ao normal, e nos acostumamos com essa vida, e vivemos uma vida totalmente desconexa com a nossa missão. Davi sabia que se Salomão não tivesse consciência do seu limite de tempo nessa terra, ele iria viver uma vida totalmente desregrada. Pense comigo, se você soubesse que amanhã o mundo iria acabar, ou se amanhã você morresse, Deus
não permita isso acontecer. O que você faria hoje? Se você soubesse que hoje seria o seu último dia de vida? Nós sairíamos daqui talvez um pouco mais cedo, ou então ficaríamos aqui um pouquinho mais tempo, né? Confessando nossos pecados, talvez, ou então tentando um conserto diante de Deus. E nós sairíamos daqui falando de Jesus para todo mundo, iríamos ligar para algumas pessoas, pedir perdão, se refazer com outras. A grande verdade é que isso não vai acontecer, porque nós sabemos que amanhã não vamos morrer, ou porque nós sabemos que Jesus não vai voltar amanhã. Então nós voltamos a uma vida totalmente desregrada. E o grande problema, por não ter consciência da limitação ou do limite do meu corpo, eu descuido da minha alma, que é mais importante, porque o corpo é limitado, mas a alma é eterna. O grande problema, quando eu não tenho consciência do meu limite terreno e carnal, eu descuido daquilo que é mais importante, que é das minhas emoções, dos meus sentimentos e do meu relacionamento com Deus. Está entendendo isso? Quando o meu foco é o corpo, aquilo que é espiritual se torna segundo plano. Mas quando eu entender, ou quando nós tivermos consciência que a vida nessa terra tem um prazo limitado, eu vou começar a me inclinar para as coisas de Deus. O problema é que não priorizo as coisas de Deus porque eu tenho consciência, ou então eu vivo nessa terra achando que esse mundo é o nosso lugar. Então o conselho de Davi para Salomão e para nós hoje é que nós precisamos entender que essa terra é passageira, mas a eternidade começou e a eternidade vai continuar, não nesse corpo, mas num corpo glorificado. Então para isso eu preciso viver o meu presente, desejando a presença de Deus na minha vida e desejando a morada celestial. Do contrário, eu vou viver brigando por comida e por bebida, que era a grande crise dos discípulos da multidão no Sermão da Montanha. E Jesus, através do apóstolo Paulo, em Romanos 14, 17, Paulo disse: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Pare de ficar correndo, pare de ficar lutando, pare de ficar brigando por comida e por bebida. Isso é secundário. Quando nós colocamos o reino de Deus em primeira mão, nós buscamos paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E em Mateus 6,33 fala que quando nós buscamos o reino de Deus em primeira mão, todas essas coisas, inclusive comida e bebida, vai ser acrescentado. Mas quando nós colocamos a comida e a bebida como primeiro lugar na nossa vida, nós teremos dificuldade de ser acrescentado naquilo que é mais importante, que é a paz, a justiça e a alegria no Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Você tem tempo limitado. Segundo, Davi fala para Salomão: se tu, o quê? Se tu? Não. Se tu forte, se tu corajoso. Interessante que nós vemos muitas expressões, Josué, Moisés, vemos muitas expressões dessa natureza, de uma postura de força e de coragem. Só que Jesus traz uma perspectiva diferente da força e da coragem que nós devemos ter no enfrentamento do dia a dia. João 16:33, Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Mas ele fala de força e de coragem numa outra perspectiva. Ele fala: tende bom ânimo. E eu queria falar sobre a força e a coragem através da essência da alegria, que é diferente da felicidade. A felicidade depende de circunstância, como por exemplo o Sermão da Montanha. Jesus disse: bem-aventurados sois vós se fizerem isso. Então, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados mansos de espírito, bem-aventurados pobres de espírito. Ou seja, a felicidade depende de uma circunstância, depende de uma performance.
Só que a alegria é a base fundamental da motivação e da inspiração para todo ser humano. É a base da coragem, é a base da força. Jesus sabia muito bem disso, assim como Neemias no capítulo 8 ele diz: a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 4, versículo 4, ele disse: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E aqui está a chave, meus irmãos, para que nós vivamos uma vida de força e de coragem, fundamentado na alegria do Senhor. Quando você olha para você, você não vai encontrar força suficiente para se manter motivado diariamente. Logo vai faltar força, vai faltar coragem. Quando a nossa alegria, o nosso ânimo está em Deus, quando nós nos voltamos para o Senhor, nós entendemos de fato onde vem e de onde vem a essência da alegria, que é a nossa força. A nossa alegria vem do Senhor. Como disse o salmista Davi: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O problema desse nível de bipolaridade que nós vivemos, um dia sou crente, um dia não sou crente, é porque nós estamos olhando para o nosso umbigo, estamos olhando para a nossa força, estamos olhando para a nossa capacidade. A palavra do Senhor fala para que você se anime em Deus, para que você se alegre no Senhor. E a partir da alegria no Senhor, olhando para Ele e através dEle, num relacionamento próximo, diário, é que nós nos animamos e que nós nos fortalecemos e que nós temos coragem para os enfrentamentos do dia a dia. Pare de olhar para você, pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para aquilo que está acontecendo ao seu redor e coloque os seus olhos, a sua visão, o seu foco na cruz de Cristo. Como disse o autor de Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. É olhando para o Senhor, é olhando para Cristo, pastora Kátia, que vocês vão continuar crescendo, prosperando, pregando a palavra no Rio Formoso e estendendo, acima de tudo, as suas tendas neste lugar. É olhando para o Senhor que você vai se animar, meu irmão, e que você vai continuar o bom combate do Evangelho de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Além de ter em mente o prazo limitado nessa terra, além de ter a necessidade de nos animar e nos alegrar no Senhor, Davi fala para Salomão: seja homem. E aí então você pode pensar assim, irmã: então essa palavra é só para homem, né? Não serve para mim. Não, serve para você. Porque se Salomão fosse salomita, a palavra seria: seja mulher. O que eu entendo desse conselho é que, acima de tudo, dependente se você é homem ou mulher, você precisa ser funcional. Uma necessidade que nós estamos tendo hoje, inclusive nas igrejas cristãs. Homem fazendo o papel de mulher e mulher fazendo o papel de homem. Eu sou contra o movimento feminista, assim como sou também contra o movimento machista. É um mal, é um cego tentando, ajudar o outro, é um mal tentando destruir o outro. O Senhor Jesus não chama a igreja para se criar um movimento machista ou as irmãs se criar um movimento feminista. O Senhor nos chama para que homem seja homem segundo o modelo de Jesus e que a mulher olhe para Jesus, que a mulher olhe para Provérbios 31 e a partir da palavra de Deus entenda a sua função e o seu papel. Não podemos aceitar essa contradição que o mundo está lançando sobre a igreja. Homem, seja homem. E eu poderia falar sobre isso porque o que eu mais amo, o que eu mais estudo, o que eu mais me dedico é entender o homem e despertar homens para a vida. Isso que Deus me chamou, ser mentor de homens. E para mim, uma das coisas mais importantes na vida de um homem, primeiro, é ter palavra. Ainda falávamos isso na nossa célula em casa ontem. Uma pessoa falou para mim essa semana: pastor Marlon, a coisa mais difícil hoje é encontrar uma pessoa que tenha palavra. Eu falei: sério? Ele é.
Está falando sério, é? É difícil confiar numa pessoa, é difícil acreditar que essa pessoa vai cumprir com a palavra. E isso não está diferente nas igrejas. Você vai, eu vou ver, talvez, quem sabe, eu vou orar para ver. Se Jesus não voltar, quem sabe eu vou, pensar e repensar para ver se eu vou. Irmão, vai ou não vai? É sim, sim, não, não. Nós criamos situações, às vezes, que nós complicamos, de historinha, desculpinha, e toda historinha, desculpinha, demonstra um vitimismo presente na nossa vida, e toda historinha e desculpinha é uma mentirinha, e mentira tem nome, qual que é? Mentira. E toda mentira tem uma essência, tem uma origem. João capítulo 8, o pai da mentira é o diabo. Tem muito homem que se contradiz, muito homem que se compromete, porque não tem palavra. O Senhor está restaurando uma igreja, o Senhor está restaurando homens, a hombridade cristã, que acima de tudo, tem a palavra. Sim, sim, não, não. O que passar disso provém do maligno. Então, homem, tenha a palavra. Exclua do seu vocabulário, talvez, eu vou ver. Não, é para fazer, faça. Não vai fazer, não faça. Fez, diga que fez. Não fez, diga que não fez. A autoridade moral de um homem vem a partir da sua palavra. Agora, as mulheres também têm sua obrigação. A Bíblia fala que a mulher deve ser a auxiliadora, E muitas irmãs têm dificuldade para isso. Submissão. Me lembro do primeiro casamento que eu fiz, a irmã me pediu, por favor, você pode pregar, eu era seminarista ainda, você prega tudo, mas não prega que eu tenho que ser submissa. E eu, seminarista, ainda com 20 anos de idade, primeiro casamento, eu falei, tá bom, então não vou pregar isso, Mas muitas mulheres têm dificuldade de entender o que é submissão. Porque submissão não é se colocar embaixo da missão de um homem, mas, sobretudo, se colocar ao lado da missão de um homem. E muitas mulheres perdem o seu macho, perdem o seu companheiro, por permitirem que essa competição mundana entre na relação. Uma mulher submissa é uma mulher que valida o potencial de um homem, uma mulher que sabe validar a missão desse homem. Mulheres, a mulher de Provérbios 31 é muito diferente da mulher de Provérbios 21, mas a diferença de uma mulher sábia está em validar o potencial desse homem que está do seu lado. Pastor Marcos, você fala isso, você não conhece meu marido. Não, quem conhece é você, quem casou com ele foi você. Meu marido não tem como seguir, não tem como validar, não tem nada que serve, não tem nada que presta. Presta sim, irmã. Você casou com ele, uai. Não é possível que você ia casar com alguém que não presta. O problema é que você foca naquilo que é problema, naquilo que é defeito. E você não consegue observar nesse macho algumas qualidades que ele tem. Por exemplo, escolher você para casar, que é um outro problema. Então perceba que aquilo que é problema para um pode ser solução para outro. E às vezes você não ganha o seu marido para Cristo porque você só excomunga. Você só vê coisas negativas. Começa a olhar para esse macho e valorizar aquilo que ele tem de bom. Começa a olhar para ele e validar o trabalho, a integridade. Começa a olhar para ele e validar aquilo que ele tem de potencial. Todo homem precisa ser elogiado. Todo homem precisa ser validado. Sábado passado, eu fui fazer um casamento em Goiás. E aí então, nós saímos lá da festa, eu entrei no carro. Estava eu, minha esposa, meu filho e minha sogra. E aí no meio do caminho, de repente, a Yara vira para mim e fala assim, meu bem, mas que palavra boa você pregou, hein? E eu parei o carro assim, olhei para ela e falei, é mesmo, bem? Eu até acreditei, Que palavra, que sermão. Aí eu comecei a me encher, Poderia ser minha sogra, minha filha, qualquer um. Mas quando a mulher fala para o macho o potencial, elogia a potencialidade desse homem, esse homem cresce. E ela começou, foi boa demais sua palavra. Nunca vi uma palavra tão boa no casamento. Eu já tirei o cartão de crédito assim, mas já dei para ela, já toma. Às vezes você não tem um cartão, irmã, porque é só crítica, é só. Começa a elogiar mais, tal,
Quem sabe rola depois aí um cartão, uma bênção, né? Uma Marisa, uma C&A, um Carrefour, né? Para terminar, o homem e a mulher. Eu tenho uma palavra para você que é casado. O Senhor está falando no meu coração sobre isso. Efésios 5:33 fala que o marido ame a sua esposa, mas que a esposa faça o que com o marido? O respeite. A mulher funcional é aquela que respeita e o homem funcional é aquele que ama. Esse é um assunto para outro dia, mas 1 Coríntios 13 fala de um amor ágape, do amor incondicional. Paulo fala que quando ele era menino, pensava como menino, falava como menino, mas agora que ele virou homem, ele deixou as coisas de menino. Quando que Paulo vira homem? Quando ele deixa o amor infantil e começa agora a experimentar o amor de Deus, que é o amor incondicional. Um homem funcional é aquele que ama a sua esposa, não por aquilo que ele recebe, mas por aquilo que ele dá. Um homem funcional, um homem que cumpre o seu papel no casamento, é aquele que dá, independente daquilo que recebe. Nessa perspectiva do amor de Deus, o amor tem só uma via. Eu apenas dou, eu apenas entrego. Porque o menino, quando o menino, ele quer dadá. Meu filho é só dadá. Ele não dá nada, ele está com a mania. Agora, 4 anos, né, aquela fase meio da autonomia. Não, pera assim, filho. Compartilha aí. Não, ele só quer para ele. O homem menino só quer para ele. E é por isso que o casamento não é próspero. Porque tudo é dele, para ele e para ele. A ele é glória e o poder para todos. Não é para Deus, não é para ele. O cara sai para fazer compra, ele compra tudo pensando nele. Ele viaja e vai comprar uma roupa, ele só compra para ele. Meus irmãos, esse amor de menino não prevalece numa relação. O celular dele é um, da esposa é outro, do filho é outro, mas o dele é sempre o melhor. O homem que tem um amor, a consciência do amor incondicional, do amor de uma via, ele pensa nos outros, ele pensa na sua prole. Ele vai comprar uma coisa, ele tem dificuldade de comprar para ele, porque primeiro vem a esposa, os filhos, se sobrar, entra ele. É esse o amor que transforma um menino num homem. E o que transforma uma menina numa mulher é de olhar para esse homem e entender que a linguagem de amor dele é o respeito. Porque tudo que um homem quer numa relação não é ser amado em primeira mão, mas tudo que ele deseja é ser respeitado. Amém ou não, macho? Não desrespeite um homem. Você corre perigo de vida. Nós não queremos ser cobiçados, paparicados, mas, sobretudo, ser respeitados. E uma mulher funcional é aquela que respeita o homem que Deus colocou do seu lado. Então, o conselho de Davi para Salomão: quer prosperar, seja funcional, homem seja homem, mulher seja mulher. E por último, eu concluo. Davi fala para Salomão: e guarda o encargo do Senhor teu Deus para caminhar nos seus caminhos, guardar os seus estatutos, seus mandamentos, seus juízos. Davi gasta tempo para falar: guarda o que você recebeu da parte de Moisés. Guarda os estatutos, guarda os mandamentos. O que Davi está falando para Salomão é que para ser próspero, para crescer, para ter uma vida abundante, é preciso colocar em prática a palavra que recebeu da parte do Senhor. E aqui eu encerro, termino a palavra dessa noite. Não adianta ser ouvinte, não adianta só receber um bom sermão. O que vai fazer a diferença é aquilo que você faz com aquilo que você recebe. Essa palavra de hoje só vai ter proveito para alguns, porque tem gente que está totalmente longe daqui, né? A gente percebe.
Tem pessoas que estão totalmente conectadas, recebendo. Mas tem pessoas que estão no outro lado, do outro lado, nem sabem o que estão fazendo aqui hoje. Mas o que faz diferença na palavra de hoje não é a boa qualidade do pregador, mas é na qualidade que você tem de aplicar aquilo que você está recebendo. Então, o que Davi fala para Salomão: meu filho, quer prosperar, quer crescer, quer ser um combatente, quer ser um vencedor? Aplica a palavra que Deus trouxe ao seu coração. Guarda os mandamentos, guarda os estatutos, guarda os juízos do Senhor teu Deus. Porque apesar de todos os deslizes que eu tive na minha vida, a palavra de Deus jamais saiu do meu coração, ao ponto de eu ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Para guardar é preciso ter. Ninguém consegue guardar. Eu só consigo guardar esse óculos se eu tiver posse desse óculos. Você só vai guardar a palavra se você tiver a palavra. E nós estamos num tempo onde as pessoas estão desleixadas, descuidadas da palavra. Nunca tivemos uma geração tão analfabeta, biblicamente falando. Porque esse negócio chamado celular entrou na nossa vida. E nem mais Bíblia a gente carrega para a igreja, porque está tudo no celular. Nós estamos fazendo uma campanha na igreja em Goiás. Evangelize a sua Bíblia, pregue para a sua Bíblia, batize a sua Bíblia e traga a sua Bíblia para a igreja. Eu não vou perguntar quantas pessoas trouxeram a Bíblia, para não expor você, com muito respeito. Porque senão vai falar assim: a Bíblia está no celular, pastor. Está no celular. Qual foi a última vez que você usou o celular para ler a Bíblia? Aonde está marcado aí qual foi a última pregação do pastor Edgar, do pastor Ricardo, do pastor Geraldo? Não está marcado aí, grifado, a data. Nos tornamos uma geração onde a palavra se tornou líquida, superficial, crentes imaturos. Por isso, qualquer coisinha que acontece na igreja, eu vou para uma outra igreja. A gente que não gosta da palavra aqui, ouve a palavra de lá. Eu não tenho nada contra ouvir mensagem de YouTube, pregação de YouTube, eu tenho mensagem de YouTube também. Mas nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas valorizam muito mais o pastor do YouTube do que o seu próprio pastor. Só que é o seguinte, meu irmão, quando a coisa apertar na sua casa, você não vai ligar para o pastor Joãozinho lá do YouTube, você vai ligar para o pastor Edgar, para a pastora Kátia. E a irmã me ligou: pastor, tem um fulano aqui da cidade, eu morava em Goiânia ainda, vamos lá assistir. Eu falei: não, minha irmã, tem outra coisa para fazer, obrigado. Não, mas vamos lá, ele é uma benção. Eu falei: amém, irmã. E ela continuou falando, insistindo. Eu falei: deixa eu falar uma coisa com você. Esse pastor sabe o teu telefone celular? Ele sabe o teu nome? Não. Pois é. Então para de ficar colocando acima da média esse pastor que apenas te anima e te encoraja com um bom sermão. Mas saiba de uma coisa: quem cuida e quem vela pela sua alma sou eu. Um dia, quando acontecer um problema com você, esse pastor nem sabe quem você é. Você vai ligar o pastorzinho lá da igreja. Então, meus irmãos, nós precisamos voltar o nosso coração para a palavra. Nós precisamos guardar a palavra no nosso coração e colocar em prática essa palavra. E você só vai colocar em prática aquilo que você tem. Portanto, leia a palavra, memorize a palavra, ame a palavra, ouça bons sermões, leia bons livros, mas ame a palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus habita em você, quando Deus falar contigo, você vai entender que é a voz dele. Hoje pela manhã, falando com homens, eu falei: meus irmãos, se tem a palavra de Deus, avança. Mas se não tem a palavra, não avança. Vai montar um negócio, peça uma palavra de Deus. Eu estava ali agora, recebi a mensagem dos Estados Unidos, o irmão pedindo, um americano: passou uma hora por mim, preciso de uma palavra de Deus. O que ele quer? Ele quer uma direção de Deus. Mas ele não vai se mover se Deus não falar com ele. Nós precisamos guardar a palavra para discernir a palavra, para ter sabedoria, qual a direção nós vamos tomar. Mas Deus não vai falar contigo e você não vai entender quando Deus falar, se a palavra de Deus não habita ricamente no seu coração. Amém? Meu desejo é que essa igreja prospere. Meu desejo é que essa igreja cresça. Meu desejo é que cada irmão que estiver aqui hoje possa viver uma vida plena no Evangelho de Jesus.
mas isso só vai acontecer se você colocar em prática aquilo que você está recebendo aqui nessa noite. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu gostaria de orar pela sua vida, gostaria de orar por essa igreja. E eu quero te convidar a fechar teus olhos nesse momento. Existem muitas pessoas que talvez estão aqui hoje também, estão vivendo uma vida medíocre, média. E por isso, você ouve uma palavra dessa e você se pergunta, será que é possível viver uma palavra dessa, viver uma vida dessa? É possível. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu gostaria de orar nesse momento, para que você esteja no centro da vontade de Deus. Eu gostaria de orar nessa noite, para que essa palavra mexa contigo. E essa palavra só vai mexer contigo a partir do momento em que você colocá-la em prática. Pastor Marlon tem muita dificuldade de colocar em prática a palavra de Deus. Pois é, e é por isso que você não prospera, porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Então a pergunta não é se o sermão foi legal, foi bom ou não. A pergunta é o que você vai fazer com a palavra que você recebeu aqui nessa noite. Como que você vai aplicar essa palavra nessa noite? Tendo consciência de que seu tempo nessa terra é limitado. Então, quando eu tenho essa consciência, eu vou fazer o melhor, eu vou viver o meu melhor, eu vou viver para Deus. A minha força não vem do mundo, não vem de política. A minha força não vem de um partido, a minha força vem do Senhor. Por isso, anime-se em Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. És homem, seja homem de Deus. És mulher, seja uma mulher de Deus. O teu casamento vai ter fluidez, o teu casamento vai ser pleno, o teu casamento vai fluir, os teus filhos vão sentar ao redor da sua mesa e vão ter alegria. E coloque em prática, guarda a palavra, recebe a palavra, se alimenta da palavra, leia a palavra e não faça nada sem a palavra de Deus. Deus falou, eu vou fazer. O Senhor não falou, eu não vou fazer. Pai, eu quero nesse momento, em nome de Jesus, orar por essa igreja que se reúne neste lugar. Senhor, 34 anos, lutas, dificuldades, ganhos, alegrias e perdas. Mas eu quero te pedir, Pai, nessa noite, especialmente sobre essa família pastoral, que o Senhor traga a renovação da alegria, traga a renovação do ânimo, traga a renovação da identidade e traga a direção para o cumprimento da missão. Eu oro por essa liderança, eu oro pelos líderes deste lugar, que a nossa alegria e que a vossa alegria esteja no Senhor. Pai, que nós possamos colocar os nossos olhares em Ti, e se existe alguém cansado, desanimado, enfraquecido, nessa noite, Pai, o Senhor seja a fonte inesgotável da nossa alegria, que o Senhor seja a essência da nossa força e da nossa coragem. Senhor, traga a essa igreja, uma igreja bíblica, um povo que ama a Tua palavra, um povo que tem zelo pela Tua palavra, um povo que tem zelo para guardar a Tua palavra, e que na Tua palavra nos movamos dia e noite no Senhor, fazendo proezas, porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Repita comigo: se o Senhor é por nós,
Quem será contra nós? Diga: se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir o nome do Senhor nessa noite.